Cumprimento a todos os vereadores na pessoa do presidente da comissão, Dr. Bernardo Rosa. Cumprimento a todos os presentes aqui nessa casa. É um prazer estar aqui nessa egrégia Casa Legislativa pela primeira vez, na condição de secretária municipal. Já me sinto muito à vontade, porque conheço quase todos os vereadores que se encontram aqui, além de vários servidores. Bom, a minha apresentação vai ser bem sucinta, né? Na verdade, é uma apresentação do último quadrimestre, então nem estava na minha gestão, né? Mas a gente vai mostrar o que foi feito até então e o que será feito. Vou dar um spoiler do que está sendo construído para os próximos meses. Pode passar, por favor? Bom, aqui é a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, né? Na verdade, nós temos 3 superintendências e uma diretoria, né? A Superintendência de Urbanismo, a Superintendência de Geoprocessamento, a DPFM é a diretoria responsável pelas posturas e a Superintendência de Regularização Imobiliária. Pode passar, por favor. Bom, entrando em números, o que nós gastamos no último quadrimestre em despesas correntes foi R$1.650.000, em contratos R$298.000 e em convênios R$556.000. Tá? Agora, dando um total de R$2.504.000. Pode ir passando, por favor. Bom, nas despesas correntes, né, que correspondem àqueles 60%, nós temos R$1.590.000 em despesas com pessoal, R$26.000 de despesas com registro de imóveis, R$3.000 com combustíveis e R$9.100 de despesas com manutenção de veículos, principalmente da fiscalização. Está totalizando R$1.630.000. Bom, aí é uma situação bem interessante e eu acho até muito importante para informar para vocês que o quanto a gente gasta em apoio às instituições do Estado e da União. Sabe, eu acho um valor muito relevante considerando a atual situação do município. Tá? Nós gastamos hoje R$167.000 só de aluguel da polícia, de local para a Polícia Civil, para a locação da Polícia Civil. Tá? A Polícia Militar, nós fazemos um repasse de R$80.000. Na verdade, são 2 repasses. Tem o da Polícia Militar Rodoviária, que, na verdade, não teve repasse nesse primeiro quadrimestre, mas vai ter no próximo quadrimestre, que é um valor de R$5.000 mensais. No Corpo de Bombeiros, nós temos repasse mais serviços, que totalizou no último quadrimestre R$266.000. A Receita Federal, nós pagamos o aluguel deles, que hoje, no último quadrimestre, foi R$34.700. Esse valor vai baixar no próximo quadrimestre, que nós já estamos olhando um outro imóvel, eles vão fazer uma mudança. E o IBGE, nós pagamos o aluguel de uma pequena sala, que totalizou R$4.400. Bom, ou seja, disso, nós gastamos R$552.000. É muito dinheiro, né? Então, assim, com instituições que não pertencem ao município. Isso é um apoio do município aos serviços do Estado e da União. Tá? Então, é muito importante a gente falar isso, que é lógico que a polícia é importante para o município, mas a responsabilidade por essas instituições não é municipal. Tá? Por favor, pode passar? Bom, aí agora, entrando até no nosso mérito, né, na nossa própria atividade, na fiscalização de posturas, nós, do último quadrimestre, fizemos 70 notificações, 320 autos de infração, 80 autorizações de eventos
atendemos a 371 denúncias e fizemos 36 plantões. Pode passar. Bom, aí a fiscalização de controle urbanístico, né? Nesse caso, eu acho que vocês entendem bem a diferença, né? Que isso daí se refere ao fiscal urbano mesmo, que faz a verificação das construções. Então, notificações por regularização são aquelas atuações ativas que o morador vem até o município e faz um pedido de regularização da sua área. Foram 21, o que gerou 19 multas. No caso de notificações por irregularidades, essas são denúncias. Foram 33 denúncias recebidas e 20 multas aplicadas pelo município. Bom, análise de projetos, ponto crítico do município de Itabira. Eu acho que o Diguerê, que está aqui, já conversamos sobre isso. Bom, análise de projetos, foram dadas entradas no último quadrimestre 280 processos para análise. E desses 280, 100 foram deferidos e 180 ainda não foram deferidos. Estão em processo de retificação, análise. Então, eles vão e voltam até o deferimento ou até o arquivamento, né? Bom, aí eu tenho uma notícia que, diante desse gargalo municipal que foi detectado, nós redigimos uma minuta de projeto de lei, que logo será encaminhado para essa casa, instituindo um programa municipal de desburocratização e simplificação de procedimentos de aprovação de projetos arquitetônicos. Ou seja, os licenciamentos serão simplificados. Tá? Então, assim, em alguns casos, em casos, por exemplo, de projetos de unidades unifamiliares, com até 2 pavimentos, existem algumas condições, lógico que a gente não quer comprometer a segurança, né, mas naquelas condições, e até projetos também de áreas comerciais, que não tragam nenhum risco à população, eles vão ser objeto de uma simplificação de análise simplificada. Isso significa que só serão analisados os parâmetros urbanísticos, que é taxa de ocupação, taxa de permeabilidade. Então, não serão analisados os detalhes do projeto, como sempre foi feito. Tá? Então, isso vai gerar uma agilidade muito grande. Então, a gente passa de projetos que demoravam, às vezes, 6 meses em processo de aprovação para 30 dias úteis. Tá? Então, e, na verdade, ainda cria um outro instituto, que caso decorrido este prazo e não haja a manifestação pelo deferimento ou indeferimento do município, ele é automaticamente aprovado. Existe aprovação tácita. Tá? Então, isso assim, a gente veio trazer essa solução porque são as soluções mais modernas que vêm sendo criadas pelas legislações municipais para agilizar os processos e desburocratizar o sistema. Tá, então, esse projeto será encaminhado e eu conto com cada um de vocês, até para a gente discuti-lo mesmo, mas assim que ele estiver já em fase realmente de envio, eu acredito que nos próximos dias, a gente pode sentar para conversar com mais detalhes sobre ele. Bom, uma outra notícia também, que eu acredito que seja muito esperada por todos vocês, é a contratação do novo plano diretor. Então, assim, o novo plano diretor já está em fase de contratação, já foi definida o fornecedor, na verdade é um instituto, e que nos ofertou, além da revisão do plano diretor, vai ser feita a revisão do Código de Obras e do Código de Posturas. Né? Porque, assim, a revisão do plano diretor traz consequências para os demais planos, porque o plano diretor é um plano estratégico. E os outros planos são planos micro, que orbitam em volta do plano diretor. Né? Então, em razão da alteração do plano diretor, exige que todo o resto da legislação
seja também modificada. Então, em razão disso, nós negociamos a revisão de todos esses instrumentos jurídicos de forma que eles estejam condizentes com o plano diretor. Tá? Então, isso daí também, esse é um outro projeto de lei que logo será iniciado. Né? Na verdade, os estudos vão começar, a gente pretende, e gostaríamos, né, até de contar muito com essa casa, iniciar a audiência pública, a primeira audiência pública do plano diretor aqui na Câmara, se for possível. Né? Então, logo que haja essa contratação, eu espero que todos vocês possam contribuir, junto com toda a população, engajar a população a participar. Nós vamos usar, inclusive, instrumentos de inovação, de tecnologia, para que possamos atingir o maior número de pessoas, ouvir o maior número de moradores de Itabira, para que possam contribuir com o nosso plano diretor. Bom, agora entrando na REURB, que é uma matéria muito querida, assim, uma pauta que eu sempre me dediquei muito na minha vida profissional. Itabira tem 3.882 unidades identificadas a serem regularizadas hoje. Tá? Eu não acredito que esse seja o número absoluto, eu acho que vocês também não. Né? E, sim, isso foi identificado até o momento. Tá? Desses 3.882, 966 títulos já foram entregues. Desses 966, 151 foram entregues nesse último quadrimestre. E o restante está ou em processo de revisão ou de levantamento e cadastro. Ou seja, todos estão em andamento. Então, vão ser entregues ainda, não digo esse ano, porque nós estamos dependendo da empresa contratada para fazer esses trabalhos e do cartório. Né? Então, isso não depende só da prefeitura. Mas esses títulos serão entregues. Tá? E isso é de REURB S. De REURB específica, tem 219 unidades identificadas, 137 processos concluídos e 82 em andamento. E também são unidades que serão entregues. Então, no final das contas, nós vamos entregar os 3.882 unidades mais 219. Pode passar, por favor. Bom, gente, na verdade é isso. Eu acho que eu fui bem sucinta. Né, assim, apesar de eu ser novata na pasta, eu já vim acompanhando essas pautas com a Natália, porque sempre foi algo que eu gostei muito. E assim, espero muito que vocês contribuam comigo e com a gestão, né, principalmente nessa pauta urbanística, que eu acho que é muito importante, a gente tem muito a fazer pelo município. E me ponho à disposição também para quaisquer ideias que vocês tenham, que nós possamos agregar também e trabalhar juntos. E estou à disposição. Obrigada. Só um minutinho, para ver se tem algum questionamento, né, dos vereadores ou participantes. A gente agradece a sua presença. Né, primeira vinda aqui à Câmara, né, como secretária, né? Isso. Das boas-vindas. A gente quer o melhor por Itabira, né? Todos os questionamentos que são feitos, né, são em busca, né, do melhor, do diálogo, para a gente que possa realmente modificar a nossa sociedade. Tenho certeza disso. Só um questionamento que eu faço, assim, não é um questionamento, é mais uma vez a narrativa daquilo que a gente contribui, que não é obrigação do município, né? R$552 mil só nesse primeiro quadrimestre, que é obrigação do Estado e da União. É um valor que poderia ser aplicado em outras fontes, né, ou em outras demandas, né, construção de casa popular, saúde. E a gente tem que, eu falo até para a PGM, Procuradoria Geral, a gente tem diversos imóveis, tanto da União como do Estado, para a gente negociar isso, essa troca. Né? Eu concordo com você. Inclusive, já estivemos até com o delegado, doutor Diogo, e até pensamos, né, na questão deles fazerem da própria DR, fazer uma doação para a Polícia Civil, para que eles construam no terreno ali, porque tem espaço, nós já fizemos até a medição,
Então, assim, estamos tentando essa negociação, né? Porque assim, nós não deveríamos nem como município participar disso, porque é estado com estado, né? Mas a gente está, nós estamos, isso nos impacta. Então, nós estamos querendo criar uma solução, porque se a gente ficar só esperando eles fazerem, eles não vão fazer, porque não interessa, entendeu? Assim, não é algo que, né, assim, a gente está pagando, está tudo bem. Então, na verdade, nós estamos querendo trazer uma solução que desonere esse custo para o município. Vou dar até outro spoiler aqui também. O Júber, não sei se está aqui ainda. Hoje mesmo, ontem eu conversei com ele, tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado estadual Lucas Lasmar, para doação daquele todo o terreno e imóvel do DR para o município. Também tem que ser um projeto de lei do Estado, né, vindo para cá. E eu já tive com, não sei se continua ainda, mas na época era o presidente do DR, Rodrigo, ele tinha sinalizado favorável, porque o DR quer enxugar e quer só administrar contratos, né, quer terceirizar tudo, ele vai só administrar. Então, essas estruturas que são alocadas nos municípios, o DR quer ficar livre delas mesmo, né? Tanto é que hoje, lá no DR, tem uma parte da Secretaria Estadual da Fazenda que ocupa lá. Então, esse processo já está tramitando, eu conversei até com o Juba, porque tem que ter o aceite do município para tramitar junto com o projeto na Assembleia, para que eles votem. Então, já até pedi o Juba adiantar com o prefeito Marco Antônio Lage para que ele faça essa carta de aceite do imóvel para que possa ser doado para o município. Então, a última vez que os servidores do Estado vieram aqui fazer uma avaliação, nós até tocamos nesse assunto com eles. Mas não foi encontrado nada no sistema que indicasse que o DR tinha interesse de fazer essa doação, porque tudo lá é SEI, né? Então, quando você digita o número da matrícula ou do imóvel, fica registrado. E parece que não tinha o aceite do próprio DR. Eu posso estar enganada, mas eu consigo te dar essa informação. Entendeu? Então, assim, parece que o DR, como eles ainda têm efetivo aqui, e como a Secretaria da Fazenda está usando o imóvel, né, mesmo que seja uma sala, eles estão muito nessa fase de compartilhamento de imóveis, né, tentando juntar todo mundo também para reduzir custos, assim como nós, entendeu? Então, assim, nós entendemos que nesse momento, quando nos informaram, era inviável, mas tinha viabilidade de fazer um desmembramento da área para que fosse construída a nova delegacia na lateral. Então, assim, se conseguirmos o DR, maravilha. Se não, tem o plano B, entendeu? Então, assim, o doutor Diogo ficou muito animado com isso, inclusive. Falou que atenderia super bem, que ele até se dispôs a tentar captar recurso para a construção. Entendeu? Mas não evoluiu. É até bom que já tem esse projeto de lei que está em andamento. Aí não, facilita, se der certo, né? Maravilha. Tá, muito obrigado, viu? Parabéns pela nomeação. Daí, se precisar, nós estamos à disposição aqui na Câmara. Obrigada. Secretária Belissa, boa tarde. Seja bem-vinda sempre, tá? Aqui na nossa casa. Obrigada. A gente, Belissa, tem passado assim, por alguns momentos nos últimos dias de questionamento do REURB. Sabe, da regularização fundiária, que a gente viu que REURB-S, REURB-E, que é específica. E o município adotou a REURB, tendo como piloto 3 bairros, que foram Fênix, Gabiroba, parece que Maria, Pedreira também. Pedreira, né? Então, e aí ali foram apresentando esse quantitativo. E a gente percebe assim, que do início até então, assim, se for analisar bem, foram poucos, né, imóveis que foram liberados. E a gente entende a questão do serviço de terceiros, que é o cartório, que é um único cartório para isso tudo, né? A empresa também que faz esse levantamento e que não depende exclusivamente do município. Mas, se possível, se a senhora puder mandar para a Câmara uma estratificação desses quantitativos que foram levantados, tipo, o bairro Gabiroba, tantos, Pedreira, tantos. Eu tenho essa informação, né? Eu te mando até hoje mesmo. Tá bom, só para a gente ter, assim, quando a pessoa questionar alguma coisa em relação a isso, a gente tem esse levantamento mais detalhado
As pessoas ficam realmente ansiosas porque a questão da dignidade, da titularidade do imóvel, né? Então houve uma expectativa muito grande e a gente, de vez ou outra, alguém cobra, né, a respeito. Então seria mais um detalhamento mesmo para arquivo e também será um prazer esclarecimento atendê-lo ao público, tá bom? E outra coisa, eu acho assim até importante a gente falar sobre isso, porque assim, se você demora muito para entregar o título, né, ou se o título, se em algum momento dá errado, as pessoas perdem a credibilidade naquele processo, sabe? Então, um gargalo muito grande da REURB também, às vezes, na não adesão de grande parte do núcleo urbano, é justamente isso. Eles não acreditam que isso vai acontecer. Então, realmente precisa de uma agilidade, mas, infelizmente, né, às vezes você contrata, ainda mais quando é uma contratação pública, a gente não escolhe quem vai contratar e a gente se depara com algumas situações que não, né, assim, que não atendem às nossas expectativas, né? Então, é isso. Infelizmente, a gente está na mão da empresa contratada e fica dependendo deles, viu? Mas pode deixar que eu vou lhe passar as informações. Secretária Melissa, boa tarde. Boa tarde. Quero te parabenizar, a apresentação muito clara. Nós sabemos que é uma secretaria que não movimenta muito recurso, né? Os colegas já falaram os pontos aqui, né, que consideram críticos, eu também considero, mas eu quero parabenizar aí por esse projeto de lei que está sendo construído, que vai ser encaminhado para a Câmara, que a secretaria tem muitos bons profissionais, tem um trânsito lá, até por rotina do escritório mesmo, a gente atua muito em imobiliária, a gente sabe da competência dos profissionais de lá, mas essa evolução da legislação, essa possibilidade aí dessas aprovações com mais celeridade, vai ser bom tanto para o contribuinte, para o crescimento da cidade, tanto quanto para os profissionais que têm um volume imenso de projetos que, às vezes, adequando aos parâmetros da legislação, poderiam ser, né, tramitados com muito mais celeridade. Então, quero te parabenizar por isso. Quando chegar na Câmara, conte com o nosso apoio, com a nossa contribuição. Tenho certeza que será um marco muito importante da gestão do prefeito Marco Antônio, em contribuição ao desenvolvimento da cidade, né, ao desenvolvimento das construções. Eu tenho certeza que os arquitetos, os construtores e aquele que vai construir sua casa própria, que tem o sonho de fazer a construção da casa própria, vão se sentir muito atendidos aí com essa legislação inovadora. Parabéns. Obrigada, acredito que sim. Melissa, boa tarde. Também quero te parabenizar pela sua apresentação. Está bem clara, concisa. Bom, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso também com o valor que que Itabira investe, né, nas outras esferas dos poderes, né? A gente está falando aqui em torno de quase 2 milhões de reais por ano, né? Então, é muito importante vislumbrar estratégias, né, de ter uma contrapartida, né? A gente viu o exemplo aqui próprio, alguns imóveis, né, ou terrenos que são do Estado, que poderiam ser doados para essa parceria, né, para que a gente pense em algo para economizar para o município, né? A gente fala o tempo todo aqui em diversificação da economia, né? Eu acho que economizar também faz parte da economia, né? Bom, eu fiquei satisfeito também com a notícia de um projeto de desburocratização, né, da aprovação de projetos. Isso é um gargalo. A gente sofre com isso aqui o tempo todo. Muitos itabiranos nos procuram pedindo orientação, né, informação sobre esse processo. Haja vista que a pessoa que quer construir, ele quer iniciar o projeto dele, né? E ele está ali com a sua economia para fazer o investimento, e muitas vezes ele não entende que ele quer investir, ele quer dar emprego, quer girar o dinheiro dele, e muitas vezes ocorre essa dificuldade na aprovação dos projetos. Então, é muito importante. Acho que vai ser uma excelente saída da sua pasta lá, né, que você vai estar entregando para toda a população itabirana. Tá bom? Outra coisa, Melissa, eu já recebi solicitação de várias pessoas, né, reclamações também, com relação à dificuldade de conseguir ligar uma energia elétrica, ligar uma água, ter um serviço urbano que muitas vezes é ofertado na área urbana e não nas áreas rurais, né? Em regiões com muita proximidade com Itabira, né? Exemplo, Candidópolis, Morro do Chapéu, Areias, são áreas que já estão englobadas mesmo dentro do perímetro urbano e são submetidos à legislação estadual, né? Então, por isso, eles têm uma certa dificuldade para
administrar e gerenciar ali os seus imóveis. Então, acho que seria uma boa oportunidade nesse plano diretor avaliar essas questões também. Se é possível ou não, né, atendê-los em seus pedidos, né? Na outra oportunidade eu vou te procurar, eu já falei com o Gigueri, com o Bernardo Rosa também. Eu não faço parte dessa comissão provisória, né, da Câmara que vai acompanhar esses trabalhos, mas eu já fiz a solicitação que eu quero acompanhar de perto para dar a minha contribuição também. A gente é interlocutor do povo. Então, aquele senhorzinho lá do Areias, do Morro Chapéu, ele não tem acesso, o acesso que a gente tem. E a gente está aqui para isso, para fazer essa interlocução e avaliar se é possível ou não atendê-los. Tá bom? Mas de antemão aí, obrigado pelo seu esclarecimento que você prestou aqui hoje. Eu que agradeço. Então, eu acho também muito importante, já recebi também alguns questionamentos sobre isso, mas assim, no decorrer dos estudos do plano diretor, nós vamos discutir a criação desses bolsões urbanos, né? Então, assim, será um prazer receber suas contribuições da própria população que vive nesses locais. Eu acho que é muito importante a participação deles também. Mas quando for o momento certo que a gente começar, você os acione, por favor. Né? Eu acho que vale a pena que eles sejam ouvidos também e façam os pleitos dele, tragam os pleitos dele para contribuir com o nosso trabalho. Excelente. Mais algum vereador? Algum outro vereador? Público presente? Watson, pode ir. 3 minutos para o questionamento. Boa tarde, senhores vereadores, público presente, senhora secretária, Wádito Oliveira. Secretária, na sua apresentação, primeiro, na verdade, te desejar boas-vindas, é a primeira vez que você está prestando contas nessa casa, demorou a aparecer, mas fez a sua apresentação. Eu gostaria que me chamou a atenção, secretária, nas despesas correntes, mostra que mais de 92% das despesas correntes são com o pessoal. Gostaria que você desmembrasse qual que é o quadro efetivo que você tem de funcionários concursados, cargos comissionados. Com relação a contratos, são 298 mil de contrato, mas eu não vi aqui quais contratos que vocês têm em andamento. Gostaria também que decorresse com relação a isso. E sobre a despesa com os aluguéis, Polícia Civil e etc., que dá R$556 mil, gostaria de estar sugerindo que a Prefeitura tem vários imóveis, lotes dentro da cidade, na antiga Ford, Casa da Cidadania, porque talvez esse recurso que é investido, R$556 mil que foi no quadrimestre, dá um total de 2 milhões por ano, talvez construir a sede da Polícia Civil, etc., desses convênios que você paga o aluguel dentro da sua pasta, se construir, vai talvez diminuir a despesa dentro da pasta. Então, essa é uma sugestão e gostaria que você decorresse com minhas perguntas aqui. Obrigado. Tá, inicialmente, com relação ao quadro de servidores, eu não sei te detalhar quantos são servidores efetivos e quantos são comissionados. Eu não sei te informar. Tá? Mas, com relação aos contratos e convênios, eles meio que se confundem, na verdade. Tem muitos... a gente tem convênios com a polícia e tem contratos com, por exemplo, Vila e Poema, que a gente faz repasses. A maioria dos contratos era na época que a secretaria era responsável pelos serviços públicos. Então, hoje foi transferido para outra secretaria. Tá? Então, ainda estava sendo transferido, esses contratos estavam em fase de transferência para a Secretaria de Obras. Tá? Então, nós não tínhamos como deixar de pagá-los, entendeu? Então, eles continuaram na nossa secretaria até a transferência. Por isso que, provavelmente, alguns deles vão deixar de aparecer no próximo quadrimestre, porque vão ter sido transferidos. Tá? Então, o resto, os convênios são que Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, entendeu? Mas eu tenho isso tudo detalhado, eu posso te passar isso com detalhes, eu tenho
A gente tem isso todo planilhado, né? Eu só não trouxe para apresentação para que ela não ficasse muito exaustiva. E com relação aos imóveis do município, para serem construídos para que sejam utilizados pelo Estado, eu não acho que faça sentido, né? Então, assim, eu acho que essa não é uma estratégia do município, né? O que eu acho que seria bacana seria realmente o Estado pagar pelas contas deles e o município pagar por aquilo que é de responsabilidade dele, né? Uma vez que segurança pública é uma responsabilidade do Estado, eles arcarem com as despesas que são constitucionalmente atribuídas a eles, né? Mas, enfim, nós fizemos esses convênios, né, de forma a que o município não deixasse de ter segurança, né, que a gente precisa, infelizmente, do apoio de cada uma dessas instituições, né? Mas a minha visão é muito que o Estado, falando, os entes públicos, tentem enxugar as suas despesas da forma como o DR vem fazendo também, que é juntar a maior parte dos entes em um imóvel só, de forma que você não precise mais construir, entendeu? E usar esses imóveis que o município tem hoje para outras finalidades. Uma delas é até uma gestão de ativos, entendeu? Então, assim, alienação, porque isso gera receita. Que aí, a gente gerando receita, a gente pode investir em outros serviços, né? Por exemplo, recapeamento de avenidas, então, em construção de escolas. Então, eu entendo que a gente não deve investir em instituições com atribuições que não sejam de competência do município, tá? Isso é assim, é uma opinião que eu tenho. Não, eu concordo, mas um aluguel é provisório, entendeu? Então nós já estamos em busca de outras soluções. Não, então, por exemplo, a Receita Federal a gente está procurando soluções mais baratas, entendeu? Porque a gente, assim, por exemplo, o AI que a própria Câmara trouxe, por mais que sejam muitos dos serviços, por exemplo, sejam de obrigação do Estado, o município acaba custeando porque ele não pode deixar de ter o serviço, entendeu? É quase que impossível você viver num local que você não tem como tirar uma carteira de identidade. Você concorda comigo? Que você não tem um guarda civil, uma polícia militar, não tem como. Então, infelizmente, nós somos coibidos a fazer esses aportes financeiros. Agora, a nossa intenção é cada dia mais reduzir isso, sabe? Criar soluções que possam reduzir esses aportes ou até acabar com eles. Mas não fazer um investimento, um CAPEX de uma construção é muito alto, entendeu? Então, assim, não se dilui, você não tem uma diluição a curto prazo, entendeu? Então, assim, hoje, no estado da situação atual, né, de que o CEFEM vem caindo ano a ano, a gente não pode fazer essas previsões, né, de investimento em infraestrutura que não sejam para o próprio município usar, entendeu? Então, assim, é uma ponderação que eu faço e eu acredito que eu esteja correta nessa minha visão. Obrigada pelas perguntas. Obrigado pela explanação. Concordo também que, né, a gente não pode pegar a responsabilidade do que não é nossa, até porque a própria lei de responsabilidade fiscal impede que a gente faça isso, né? Não vai investir num órgão que é de competência da União ou do Estado, né? Até porque o Estado tem vários imóveis aí, Itabira, a União também tem alguns imóveis, e eles têm que doar para a gente pode até construir, mas que seja por equipamento público de necessidade da própria cidade, né? Isso, a gente pode compartilhar. Eu acho que assim, a solução talvez seja essa, a gente compartilhar como está sendo feito com o AI. Isso aí. Obrigado pela apresentação. Como não tem mais questionamento, agradeço. Tá? Eu que agradeço. A Câmara está de portas abertas. Obrigado, secretária. Obrigada. Agora temos a apresentação do presidente da Itaúbe, Leonardo.